Por meio de um alvará, em 12 de abril de 1707, Antônio Gonçalves Figueira vai obter uma sesmaria de 1 légua de largura por 3 de comprimento. Para quem não sabe, 1 légua ela vai medir aproximadamente 4,82 quilômetros, tá? E essa sesmaria, o que é uma sesmaria, gente? É o seguinte, então o governo português vai dividir o território brasileiro em capitanias hereditárias. Cada uma dessas capitanias hereditárias, elas poderiam ser redivididas em lotes de terras chamados sesmarias. Então, o que acontece? Antônio Gonçalves Figueira vai obter um lote de terra em 1707. Bom, em 1768, José Lopes de Carvalho, ele vai comprar a fazenda do filho de Antônio Gonçalves Figueira. E aí que a brincadeira vai começar, aí que o nosso povoamento vai começar aqui. Tá? Então, Antônio Gonçalves Figueira, né, ele vem lá do movimento bandeirante, junto com Matias Cardoso, ele vai vir aqui, vai desbravar essa região aqui, juntamente com os outros bandeirantes, e aí ele vai obter um lote de terra. Obtendo esse lote de terra, em 1768, o seu filho, o filho de Antônio Gonçalves Figueira, vai vender esse lote para José Lopes de Carvalho. E aí nós vamos ter o início do povoamento. O que vai acontecer? Em 1769, um ano depois, José Lopes de Carvalho vai ter uma permissão, uma licença, para construir a primeira capela, sobre a invocação de Nossa Senhora da Conceição e São José. E aí, essa imagem aqui, é a primeira imagem, o primeiro registro que nós temos do início da formação aí do arraial, né, de da comunidade. Essa é a primeira comunidade que vai surgir ao redor da capela de Nossa Senhora da Conceição de São José, tá? E o que se constitui aqui ao redor dessa capela, né, que hoje é a Igreja da Matriz, vai ser chamado de Largo, né? Chamado de Largo da Matriz, ok? E aí, logo depois, né, nós vamos ter a formação desse largo, que é esse povoamento, essa comunidade que se forma ao redor da primeira capela. Então, nós podemos perceber a importância da Igreja Católica no processo de formação da colonização do Brasil. A nossa região é muito influenciada, foi muito influenciada pelo papel da Igreja, tá? Assim como todo o Brasil. Depois, nós temos a formação desse largo, nós vamos dar início à comunidade, que passou a ser chamada Arraial de Nossa Senhora da Conceição e São José de Formigas. Depois eu vou explicar para vocês por que desse nome de Formigas, né? Mas eu acho que muitos já devem ter escutado a professora lá do 5º ano, do 4º ano, falar para vocês algumas questões do porquê do nome Montes Claros, porquê do nome... por que colocou isso no final, Formigas aí, no nome do arraial. Então, nós vamos ter a formação da fazenda, chamada Fazenda de Montes Claros, através de Gonçalves Figueira e depois de José Lopes de Carvalho, que vai comprar o lote na mão de Antônio Gonçalves Figueira. E aí, temos a fundação da primeira capela, a capela de Nossa Senhora da Conceição e São José. Ao redor dessa capela vai nascer o quê? A comunidade de Montes Claros. Né? Nós vamos ter o povoamento de Montes Claros a partir de quê? A partir da construção dessa capela.
E então, aqui eu coloquei para vocês um mapinha, um desenho, na verdade, uma idealização do que teria sido o primeiro povoamento de Montes Claros, de como que foi o povoamento de Montes Claros. Essa idealização aqui, esse desenho aqui, ele vai ser pensado por quem? Ele vai ser pensado por Hermes de Paula, tá? Que é uma figura também muito importante para a história de Montes Claros. Ele vai ser um dos primeiros que vai estar construindo, é um memorialista aí na nossa história. Bom, voltando aqui à nossa história, né, primeiro, a compra, a obtenção da sesmaria do lote de terra, depois, a construção da capela, formação do largo, agora nós temos o quê? Um arraial. Esse arraial vai ser chamado de Arraial de Nossa Senhora da Conceição e São José. Bom, esse desenho aqui seria como que era antes, como que foi, na verdade, esse povoamento e a constituição desse arraial. Então, nós temos aqui a capela primitiva, o sobrado, a sede da fazenda dos Montes Claros, construído, como disse para vocês, por José Lopes de Carvalho. Os sobrados, eles vão começar a surgir, né? São aquelas construções que fazem parte do patrimônio histórico de Montes Claros, que estão localizadas ao redor da matriz. Temos a Lagoa, quando o Recuaro transformou-se na várzea, onde era jogado por futebol, e a estrada por Tijuco. Voltando aqui à imagem, nós podemos ver que essa imagem eu coloquei também para vocês lá na atividade interdisciplinar. Aqui no meio, a gente pode ver a capela, e ao redor aqui nós temos o começo aí da nossa história. Bom, o tempo vai passando, o arraial ele vai crescendo, graças a quê? A criação de gado, pessoal, muito importante. Vai ser tradicional aqui no norte de Minas, a cultura norte mineira vai ter como ponto forte na economia a criação de gado. É tradicional da nossa região. Em 13 de outubro de 1831, o arraial vai se transformar em Vila de Montes Claros de Formigas. Aquela capelinha lá, ela vai se tornar matriz em 1832, tá? Só que, somente no dia 3 de julho de 1857, pela Lei 802, a vila vai receber foros, status de cidade, chamada de Cidade de Montes Claros. Então, antes nós tínhamos lá, vieram os bandeirantes para a nossa região, né? Eles desbravaram essa região, obteram uma sesmaria, um lote de terra. Esse lote de terra, neste lote de terra, vai ser construída a fazenda de Montes Claros. Aí, o José Lopes vai obter a permissão para construir a capela. E essa capela, ela vai ser tão importante que ao redor dela nós temos a primeira comunidade, chamada Largo da Matriz. E depois essa comunidade se torna arraial, a arraial se torna vila, e a vila se torna cidade. Então, de forma resumida, então foi assim que Montes Claros se iniciou, tá? Algumas curiosidades aqui. Aqueles morros, esses morros que a gente vê aqui, ó, na bandeira, essa aqui é a bandeira de Montes Claros, eles são chamados de Dois Irmãos, tá? E essa bandeira, ela vai surgir a partir de um concurso realizado, que vai ser aberto à população. A bandeira, ela tem as cores azul claro, verde, amarelo, branco, um destaque para os morros Dois Irmãos, como eu disse para vocês, para quem não sabe, o nome daqueles dois morros que aparecem na bandeira de Montes Claros são Dois Irmãos, em um círculo amarelo. A bandeira vencedora foi adotada como símbolo oficial do município pelo decreto 1564,
de 18 de novembro de 1981. O desenhista vencedor foi o cidadão Edgar Antunes Pereira. Nós temos um bairro em Montes Claros, né? Chamado Edgar Pereira. Outra curiosidade, deixa eu só ver aqui se tem uma pessoa pedindo permissão. Aqui. Outra curiosidade que tem da nossa cidade é que o arraial, gente, por que ele foi chamado de Formigas, né? Ele vai ser... O que acontece? Os bandeirantes, quando eles vieram para cá, eles observaram que na nossa região tinha muitos formigueiros. E por isso, arraial de formigas, das formigas, tanto é que quando fundou a capela vai ser chamada de a capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição e São José de Formigas, ou seja, era muito notável os formigueiros aqui na nossa região. Uma curiosidade, por que Montes Claros? Por que nós vamos chamar de... porque aqui é muito quente, professora, porque aqui é uma região muito ensolarada. Também. Mas tem a ver com o fato de que os bandeirantes, quando eles chegaram aqui na nossa região, ela estava próxima de montes calcários, né? Aí depois a professora de geografia, a professora de ciências vai poder explicar para vocês o que são esses montes calcários. Esses montes, eles não tinham vegetação, eles estavam despidos, eles estavam nus, e por isso sempre claros. Então, os montes, eles estavam despidos de vegetação e por isso sempre claros, sem vegetação. Então, uma outra explicação do porquê Montes Claros seria por causa desses montes calcários sem vegetação. Então, Montes Claros. E a partir daí teria surgido esse nome, Montes Claros. Eu gostaria de apresentar para vocês Deixa eu só ver se eu consigo aqui gravar. Eu esqueci de gravar. Não, tem uma pessoa que está gravando aqui para mim. Eu gostaria de apresentar para vocês um vídeo do canal 75 TV, tá? Que eu havia mencionado anteriormente para vocês aqui. Então, eu vou parar essa apresentação aqui, porque eu quero mostrar para vocês esse videozinho, tá? Só um minuto. Aqui. Agora. Vai aparecer para vocês aí, só um minutinho. Apareceu aí? Então, eu vou colocar aqui para vocês esse videozinho do canal 75 TV. Ele é bem interessante, ele é 6 minutinhos só, tá? Caboclos, catopês e marujos tomam as ruas no mês de agosto. O mercado estampa eterno arraial das formigas. Morro Dois Irmãos rouba a cena com todo o brilho do sol exposto. Caboclos, catopês e marujos tomam as ruas no mês de agosto. O mercado estampa o seu rosto. Com nossas riquezas da terra, Montes Claros, viva o nosso povo, iluminados além da serra. Conheça com a 75 TV, Montes Claros, a princesa do norte de Minas. Emancipada no século XIX, a cidade destaca-se como o polo norte mineiro da indústria e comércio. A Catedral Nossa Senhora Aparecida foi construída na década de 20 e concluída em 1950. O projeto de origem belga é um raro exemplar de união entre dois estilos.
românico e gótico. Sua estrutura externa possui uma torre central e duas menores nas laterais, sendo que a maior impressiona pela altura equivalente a um prédio de 20 andares. Oriunda da antiga rede ferroviária federal, a Ferrovia Centro-Atlântica S.A., mais conhecida como FCA, foi criada a partir do Programa Nacional de Desestatização e é uma concessionária de ferrovias. De edificação colonial simples e rústica, a Capela de Nosso Senhor do Bonfim, conhecida como Igrejinha dos Morrinhos, foi construída para pagar uma promessa, com dinheiro angariado de esmolas. Localizado no fundo da Igreja Matriz, no centro histórico de Montes Claros, o Corredor Cultural Padre Dudu é um dos pontos turísticos mais visitados e comentados da cidade. Com piso e calçamento especiais, luminárias de época e outros detalhes adequados ao estilo colonial, o Corredor Cultural chama a atenção de todos que por ali passam, valorizando o perímetro histórico. A Igreja Matriz Nossa Senhora e São José é a igreja mais antiga da cidade. Possui fachada com um corpo central e duas torres sineiras laterais. Em 1919, as obras do Santuário do Bom Jesus foram concluídas. A iniciativa da construção foi de uma senhora muito devota das almas. Por isso, o templo era conhecido como Capela das Almas. Sua arquitetura possui influências do neogótico. O Parque Municipal Milton Prates está na memória e na história de várias gerações de montes clarenses. Com mais de 40 anos de existência, fomenta a preservação da natureza, propiciando lazer aos moradores da cidade. O Parque Estadual da Lapa Grande está localizado a 12 quilômetros do centro. A unidade de conservação possui cerca de 7.600 hectares e abriga a Gruta da Lapa Grande, que possui 3 quilômetros de extensão, uma das maiores de Minas Gerais. O mercado municipal reúne o que há de melhor na região. É um convite para estimular todos os sentidos: visão, paladar, tato, audição e olfato. Um verdadeiro shopping dos produtos regionais e artesanato. A Festa Nacional do Pequi é um evento tradicional que traz à cidade uma programação cultural diversificada. O público ainda pode apreciar comidas típicas preparadas à base do fruto, que é considerado o ouro do Cerrado. As festas de agosto são realizadas tradicionalmente na cidade em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Divino Espírito Santo. Os catopês representam os africanos trazidos para o Brasil. As marujadas têm inspiração nas tradições luso-espanholas. Os caboclinhos representam o índio brasileiro. Conheça Montes Claros e encante-se. Então, pessoal,
Encerro aqui minha fala. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco para que vocês conheçam melhor a cidade onde vocês moram, porque para que a gente possa cuidar, né, e cobrar também dos nossos governantes, dos nossos representantes, é preciso conhecer. Né? Você precisa conhecer a história do lugar onde você vive, porque onde você o lugar, você pertence àquele lugar. Então, é necessário conhecer para a gente poder cuidar melhor, para que nós possamos cuidar melhor da nossa cidade. Gostaria de saber se tem algum colega, se tem algum aluno que queira falar nesse momento. Eu vou deixar aberto para que vocês perguntem e para que também os colegas possam participar. Ô, Bruna. Pode falar, Janete. Tá, joia. Eu achei interessante, e para os alunos, né, e para os colegas também, que ainda não conhecem algumas partes de Montes Claros, e nos últimos 2 anos, de maneira muito feliz, né, a Secretaria de Cultura, ela tem colocado algumas esculturas, algumas obras de arte em diversificados espaços da cidade. E eu vi que você colocou alguns aí. E aí, alunos, é uma boa opção para um final de semana com seus pais. Nas saídas da cidade, nós temos vários monumentos em homenagem à nossa cultura, homenagem aos tropeiros que chegaram aqui, como Bruna falou, e que deu início a essa cidade, em homenagem aos catopês, que fazem parte da alma cultural nossa, Montes Clarense, o famoso chinelão, que está lá perto do aeroporto, eu não sei se eles mudaram ele, mas que faz parte também do reconhecimento, da contribuição, né, do sertanejo, porque nós somos sertanejos também. E o mercado que é um ícone de sabores, de cheiros, de diversão, de personagens pitorescas. Então, Montes Claros, às vezes a gente acha que é uma cidade do interior. Nós somos, sim, uma cidade provinciana ainda. Eu acho que isso dá até um certo charme a nós, Montes Clarenses. Mas tem muita coisa boa, muita coisa bonita, muita coisa gostosa para a gente conhecer. A Lapa Grande. Então, muito mais do que gostar de Montes Claros, amar nosso território, nosso espaço, a gente precisa conhecer. E aí eu dou os parabéns à professora Bruna pelas escolhas que ela fez para nos apresentar, e convido você, aluno, você, pai, a passear pela nossa cidade. O Parque Municipal, que está sendo revitalizado e que tem as suas esculturas, né, que vem homenageando figuras da nossa cidade. Então, essa é a minha contribuição, e gostei muito, viu, Bruna? Bruna, realmente a palestra foi muito interessante. Eu queria deixar uma contribuição aqui, que para mim, conhecer Montes Claros é conhecer a nossa identidade, é atrás de nossa identidade que neste momento nós estamos fazendo. E buscar a nossa identidade, igual o Janete falou, é ir no mercado. Eu queria saber se alguns de vocês, crianças aí, já foram com seus pais no mercado, conhecer o mercado. Esse mercado ali traz a nossa identidade. Conhecer os patrimônios tombados aí que nós temos, tanto assim, ela até comentou do casarão, de alguns patrimônios, isso aí a gente tem que conhecer. Ela, graças a Deus, tem uma vez que a Bruna, num dos passeios, né, que ela me deu o privilégio de passear com ela, foi conhecer o Museu de Montes Claros. Eu nem sabia que tinha museu, e foi muito interessante. A gente conhece a nossa história. Eu não sei se está aberto a visitação, mas é importante a gente ir nesses museus e lá conhecer um pouco os nossos antepassados. Ela até comentou aí rapidamente sobre a questão das nossas cidades ser branca, né? Os morros calcários. Se vocês lembrarem um pouco, nossos alunos do 6º, 7º e 8º ano viu um pouquinho sobre rochas. Essa é uma rocha sedimentar. É uma rocha que ela é uma riqueza nossa, porque se você for olhar, o cimento de Montes Claros vem desse tipo de rocha. Então, nós temos uma exploração
de recursos minerais por causa desse tipo de solo que nós temos. Eu falo que a gente muitas das vezes valoriza muito o que vem de fora, parece que de fora é mais bonito do que está aqui dentro, e vocês muitas das vezes vê a nossa vegetação como uma vegetação feia e seca, e quem conhece sabe que essa vegetação seca é, na verdade, uma forma de sobrevivência, que quando vem a chuva, essa vegetação refloresce, então aquilo ali não é feio, aquilo ali é sobrevivência, a natureza sobrevivendo à falta de água, como se diz, é uma maravilha da natureza ela conseguir sobreviver em meio à seca. E a gente começar a até repensar o que a gente está colocando no nosso quintal. Muitas das vezes o nosso quintal está cheio de plantas que é lá de pinheiros que não é da região, rosas que não é da nossa região. Teve uma vez que a nossa cidade passou, há 4 anos atrás, principalmente de falta de água, havia uma senhora reclamando, como vai faltar água, minhas plantinhas vão morrer. Minha vontade foi perguntar para ela, por que você plantou o que não era da região? Se você tivesse plantado nossos cactos, as nossas plantas, valorizado o que é do nosso território, você não estaria molhando todo dia, porque ela sabe sobreviver na falta de água. Então, eu acho que é importante a gente conhecer a nossa história, vocês que estão aí, que têm privilégio de ter seus avós com vocês, senta com seus avós, passa a saber um pouquinho da história deles, como que foi quando eles eram pequenos, que a história dele é a história também de Montes Claros, não sei se tão longe para conhecer a história de Montes Claros, conversa um pouco com seus avós, que vocês vão conhecer um pouquinho da nossa história. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Janete. Fabiane tinha levantado a mão. O que eu ia falar é bom dia a todos primeiro, né? Eu só ia reforçar o que Cláudia estava falando sobre a questão das rochas calcárias, sobre valorizar o que é da nossa região, entender a nossa vegetação, né? Muitas vezes as pessoas vêm de fora e falam assim, nossa, um lugar seco, um lugar feio. Aqui não é feio, aqui não é seco. É a sobrevivência da nossa vegetação. Nós temos a presença das matas secas, nós temos a presença de parte de cerrado, alguns pedacinhos de caatinga, e a forma que a mata tem, né, que a vegetação tem de sobreviver ao nosso clima, onde as chuvas se concentram em apenas 3, 4 meses do ano, e o restante do ano a gente fica sem chuvas, né? Mas isso não quer dizer que os nossos solos são inférteis. Por mais incrível que pareça, nós temos solos muito férteis. O exemplo disso é que a gente tem o segundo maior projeto, né, aqui no norte de Minas, de fruticultura da América Latina, que é o projeto Jaíba, e assim é uma coisa grandiosa. Com pequenas correções, o nosso solo ele se torna um dos mais férteis do mundo, né? A gente consegue sair com algumas pequenas correções, e Cláudia falando sobre a questão da água, justamente o uso, a plantação indevida de vegetação que não é da nossa região, favorece essa retirada indevida dessa água do subsolo, e aí acaba faltando água para a gente, né? Um exemplo disso é a plantação dos eucaliptos, que vai captar água do subsolo, e aí complica a nossa situação como usuário, inclusive da água até para sobrevivência. Então, eu ia só fazer essa colocação, mas Cláudia já tinha feito, e eu só complementando. Obrigada. Obrigada a você, Fabiane. Muito boas colocações dos colegas. Tem mais algum colega que gostaria de falar? Eu estou vendo aqui no chat comentário de Marco Antônio dizendo que o bisavô dele vendia no mercado, né? Então ele já tem aí uma boa parte da memória do próprio avô para estar contando aqui, falando que adora comer beiju, que não tem coisa mais gostosa. Concordo plenamente com você, eu amo beiju, eu faço em casa, mas eu não dispenso também no mercado para poder comprar, não. Tem algum aluno que gostaria de dar algum depoimento, falar? Tem algum colega que gostaria de falar também? Não? Eu agradeço a todos, agradeço a presença. Agora, fiquem atentos que nós teremos as atividades de intervenção pedagógica com
as disciplinas, com todas as disciplinas, vai valer nota de participação. Então, é uma atividade que vai desenvolver as habilidades de leitura, habilidades de escrita, habilidades ligadas à matemática, geografia, ciências. Então, nós vamos disponibilizar agora as atividades para vocês realizarem, tendo nota de participação, e cada professor vai decidir a nota que ele vai estar atribuindo, tá? Muito obrigada a todos e um ótimo sábado. Ok, Bruna. Agora, alunos, vamos aos grupos. Os professores estarão postando as atividades. E aí, vamos mostrar o conhecimento de vocês, aprofundar o conhecimento. Tem mais coisas sobre Montes Claros, ok? Até lá!